Isso aconteceu há alguns anos, quando eu morava em uma fazenda. Minha madrasta sempre sonhou em viver no campo, plantando nossa própria comida e criando animais. Depois de muito procurar, encontramos uma casa linda com uma fazenda de hortelã e logo que nos mudamos, trouxemos alguns animais, como galinhas, patos e coelhos. As galinhas e os patos ficavam soltos pela propriedade e por um tempo estava tudo tranquilo. Eles pareciam felizes explorando a fazenda. Mas depois que criamos um grupo de patinhos, algo estranho aconteceu. 2 dos nossos patos adultos sumiram do nada. Não havia penas ou sinais de luta, nada. Eles simplesmente desapareceram, como se tivessem evaporado. Moramos no campo, mas dá para ver nossos vizinhos. E no final da nossa propriedade tem um riacho que se conecta a um rio maior. Por um tempo, pensamos que os patos poderiam ter se afastado e ido para lá. Uma noite, começou a chover forte e corremos para garantir que todos os animais estivessem seguros nos abrigos. Enquanto estávamos conferindo, eu e minha madrasta ouvimos um pato na floresta. Corremos até lá e meu pai e meu irmão vieram atrás com armas, caso precisássemos de ajuda. Eles foram em direção ao riacho, enquanto eu fui para o outro lado, perto do celeiro, para ver se encontrava algo. A floresta estava estranhamente quieta, o que me deixou um pouco assustada. Quando voltei, minha madrasta saiu da floresta com uma expressão preocupada. O riacho na parte de trás da fazenda tinha um pequeno afluente e os animais podiam se afastar sem a gente perceber. De repente, ouvimos vários assobios vindo da floresta à nossa frente. Pensamos que era meu irmão, então começamos a procurar, tentando não assustar os patos. Mas, uns 30 segundos depois, meu pai e meu irmão vieram correndo do outro lado, perguntando por que estávamos assobiando. Ficamos confusos porque não tínhamos assobiado. Todos nós confirmamos que nenhum de nós fez isso. O assobio vinha de bem na nossa frente, mas não tinha ninguém ali. Mais ou menos uma semana depois, algo parecido aconteceu. Eu não estava lá, mas meu irmão e minha irmã estavam. Eram umas 8 da noite, mas como era verão, ainda estava claro. Uma tempestade estava se aproximando e eles estavam olhando para o céu quando viram um homem agachado no fundo do quintal, perto da cerca. Ele estava vestido todo de branco. Meu irmão, sendo bem corajoso, deu um tiro para o alto e gritou para o homem sair dali. Depois disso, ele correu. Minha irmã contou que, antes de meu irmão notar o homem, ela já o tinha visto parado perto de um poste. Só depois que ele se mexeu que ela percebeu que era uma pessoa. O mais estranho foi que minha irmã disse que o homem tinha um brilho esquisito ao redor dele. Por isso ela o notou na floresta escura. A gente não sabe se isso tem a ver com o assobio que ouvimos, mas depois desse incidente, nossos pais não quiseram mais que a gente fosse para a floresta. História 2. Fazenda na colina. Há uns 5 anos, quando eu tinha 26 anos, decidi viajar pelo mundo. Eu tinha acabado de terminar a faculdade e estava com dívidas, além de ter muita dificuldade para encontrar um emprego. Eu me sentia meio triste e solitário na minha pequena cidade em Minas, e foi aí que resolvi fazer algo diferente: viajar. Um amigo de escola sugeriu que eu tentasse o woofing, que é basicamente trabalhar como voluntário em fazendas para viajar barato. A ideia era simples: trabalhar cerca de 25 horas por semana e, em troca, você ganhava comida e hospedagem. O legal do woofing é que você acaba conhecendo várias pessoas do mundo todo. É uma oportunidade para fazer amigos, sair da rotina e pensar na vida enquanto explora lugares novos. 8 meses depois, eu já era praticamente um especialista em limpar estrume de vaca. Comecei em Washington, passei por Oregon e depois fui parar na Califórnia. Lá, consegui juntar um pouco de dinheiro fazendo bicos e com essa grana, tinha que decidir meu próximo destino. A sensação de poder escolher qualquer lugar do mundo foi incrível. Um amigo voluntário me deu a ideia de escolher um destino aleatório. Então entrei em um site e cliquei em um botão que escolhia um país ao acaso. O destino escolhido foi Geórgia, nos Estados Unidos. No começo, eu mal sabia onde ficava, mas isso só deixou a viagem ainda mais emocionante. Comprei minha passagem e comecei a procurar uma fazenda por lá que me hospedasse. Não havia muitas opções e a maioria das fazendas era bem isolada, sem internet nem nada. Enviei mensagens para todas que encontrei, esperando que alguma me respondesse. Finalmente, uma fazenda no topo de uma montanha respondeu. As fotos mostravam uma casa de pedra típica da Geórgia, com um jardim grande, crianças sorridentes e animais no quintal. Parecia o lugar perfeito. Animado, comprei minha passagem e voei para o destino, a capital.
Segui as instruções da fazenda, mas o caminho foi complicado. Foram mais de 20 horas viajando de ônibus e táxi por estradas cheias de buracos e lama até chegar a uma estrada de terra que subia uma colina. Quando finalmente avistei a casa, ela parecia abandonada. A vegetação estava seca, o lugar todo era meio sombrio. Ao passar pelo portão, um homem chamado Jiri, não é o nome verdadeiro, veio me receber. Ele era baixinho, um pouco gordo e parecia simpático. Mas algo me deixou desconfortável. Ele me mostrou a fazenda, mas estava tudo vazio. Quando perguntei sobre a família que aparecia nas fotos, ele apenas disse que estavam viajando. A fazenda estava em mau estado, as plantações morrendo, o celeiro caído e a casa estava cheia de lixo e com cheiro de mofo. Apesar disso, estava tão cansado que, depois de comer algo, fui dormir. No meio da noite, fui acordado por um som estranho. Parecia algo pesado sendo arrastado pelo chão. Fiquei ouvindo por um tempo, mas, exausto, acabei voltando a dormir. No dia seguinte, Jiri me pediu para consertar algumas janelas enquanto ele ia buscar peças em uma vila próxima. Ele parecia nervoso e evitava contato visual, o que me deixou ainda mais desconfortável. Sem internet ou celular, eu me sentia isolado. Quando Jiri saiu, comecei a explorar a casa. Ela estava cheia de móveis quebrados, jornais velhos e fotos espalhadas pelo chão. Foi então que percebi que as fotos no site não eram da mesma casa. Nada batia, entrei em pânico. Arrumei minhas coisas e estava prestes a sair quando vi 3 homens subindo a colina em minha direção. Sem outra saída, corri para trás da casa e me escondi na floresta. Fiquei ali, agachado e em silêncio, ouvindo os homens me procurando. Quando finalmente pararam de me procurar, voltei para a casa e fugi. Depois de caminhar por horas, um carro finalmente parou e me deu uma carona para a cidade. Por sorte, era uma família simpática. Dias depois, a listagem da fazenda desapareceu do site e nunca mais ouvi falar de Jiri. História 3. A garota. Meu tio adorava contar histórias sobre a nossa terra. Ele falava de pessoas que moraram lá muito antes de nós. Uma vez, ele me contou uma história que me deixou bem assustada. No meio do nosso pasto, havia uma cabana antiga que um dia pertenceu a um fazendeiro e sua filha pequena. Eles moravam sozinhos e o pai trabalhava duro para cuidar da fazenda. A filha dele tinha só 6 anos. Era muito fofa, com pele clara, cabelos escuros e longos e estava sempre sorrindo. Um dia, o fazendeiro estava usando o trator para trabalhar e sua filha estava brincando perto de onde ele estava. De repente, aconteceu um terrível acidente. Ele tentou avisá-la para sair de perto, mas ela não ouviu a tempo. Foi uma tragédia. Quando eu era pequena e ouvi essa história, não conseguia acreditar que algo tão horrível poderia acontecer. E claro, eu não queria acreditar, porque isso me deixava com muito medo. Meu irmão Robert, que é bem corajoso e nunca se assusta, também ficou abalado com essa história. Ele sempre foi forte, nunca chorava, mas isso mudou quando algo estranho aconteceu com ele. Um dia, Robert decidiu levar alguns amigos para acampar na velha cabana da nossa propriedade. Eles estavam empolgados para consertar a cabana e deixá-la pronta para a noite. O que eles não sabiam era sobre a história do fazendeiro e sua filha. Quando anoiteceu, eles foram para a cabana, riram, conversaram e fizeram o que garotos fazem quando estão juntos. Mas o que marcou aquela noite foi o que aconteceu quando estavam prestes a dormir. Robert voltou para casa correndo, junto com seus amigos, todos suando e apavorados. Ele contou que, enquanto estava tentando dormir, ouviu um choro vindo de fora, algo como um grito, bem distante. Isso o assustou, porque parecia que alguém ou alguma coisa estava tentando entrar na cabana. Ele tentou ignorar o barulho, pensando que talvez fossem coiotes, mas o choro não parava. Então, ele sentou na cama e viu algo que nunca mais conseguiu esquecer. Uma garotinha, parada aos pés da cama. Ela estava chorando muito e seu corpo estava cheio de cortes. Robert disse que parecia uma criança com cabelos longos e escuros, mas ele não conseguia ver o rosto dela direito. Ele sentiu que ela estava com muita dor e aquilo o deixou completamente apavorado. Quando ele voltou para casa, minha tia tentou acalmá-lo, mas ele estava visivelmente abalado. No dia seguinte, contei a Robert sobre a história do fazendeiro e sua filha. Talvez a garotinha que ele viu fosse a filha do fazendeiro, e quem sabe depois de tanto tempo, ela pudesse finalmente descansar em paz.